A maneira número 1 de gerar mais cliques e retenção na sua comunicação. O objetivo desse gatilho mental é apenas dois. Primeiro, abrir loopings na cabeça dos seus clientes ou prospectos e gerar curiosidade para se manter na sua comunicação. E é claro que estamos falando do gatilho mental da curiosidade ou novidade, se preferir. Mas antes de falarmos como aplicar ele, ou melhor, para que ele serve, vamos colocar aqui em pauta as principais ocasiões que ele se encaixa adequadamente na sua comunicação. Em 99% das vezes que utilizarmos esse gatilho mental, estaremos utilizando ele em início de comunicação ou então para finalizar, para gerar o gancho para a próxima. E por que é tão importante salientar isso? Para você não cometer o erro de ser curioso quando precisa ser profundo em explicações ou vice-versa. E agora que estamos alinhados, vamos direto ao ponto. Como utilizar esse gatilho na prática? A primeira maneira de utilizar esse gatilho mental é utilizando ele com especificidade. Para esses exemplos, vamos imaginar que você está vendendo um curso de brigadeiro gourmet, onde você ensina as pessoas a venderem esse doce. Então você poderia usar uma frase como a seguinte: descubra os passos essenciais para vender brigadeiro gourmet. Já seria uma promessa que geraria alguma curiosidade, mas você poderia aplicar a especificidade e deixar ainda mais curioso, deixando algo nesse sentido. Descubra os 5 passos essenciais para vender brigadeiro gourmet todos os dias. Olha só o poder disso. Não é tão difícil, tá vendo? A segunda forma de aplicar esse gatilho mental é através da regra do 1. No mundo online, você vai ouvir muito isso, regra do 1. E o que isso quer dizer? No mundo do marketing, o menos é mais. Em outras palavras, o que eu quero dizer é, quando você tem uma única coisa essencial que resolve o problema das pessoas, é muito melhor do que quando você tem 5, 10, 20, 50 coisas. Então, para esse exemplo de como você poderia aplicar o gatilho mental da curiosidade usando da regra do 1, vamos imaginar o seguinte caso. Um professor que ensina as pessoas a perderem peso treinando de casa. Então, nesse caso, você poderia criar uma headline da seguinte forma: o segredo número 1 para você perder peso treinando de casa. Ou então, você também poderia usar algo como a única forma de perder peso treinando de casa. Viu só como que isso gera um único desejo, um único ponto, uma única coisa ao longo da sua headline de curiosidade, através do gatilho da curiosidade? Também não é tão difícil. E por fim, a última forma de aplicar esse gatilho é através das histórias. Isso mesmo, histórias. E a ideia aqui é apenas abrir e fechar loopings. E para fazer isso, você precisa seguir 3 passos subsequenciais. O primeiro deles, você precisa chamar a atenção. Depois de chamar a atenção, você precisa desenvolver o gancho que chamou a atenção. E, por fim, você precisa dar continuidade na história que você acabou de iniciar através dos ganchos e através do desenvolvimento dela. E trazendo um exemplo para aplicar esse tipo de curiosidade, vamos usar o seguinte caso hipotético. Você vende um curso online onde ensina as pessoas a venderem na internet através do webinário. Então você poderia começar com uma comunicação mais ou menos nessa linha aqui. Esse mentor não acreditou no que aconteceu quando ele testou essa estratégia de vendas. Atenção chamada, e agora vamos desenvolver o gancho da atenção para esse mesmo exemplo. Então vamos continuar com a toada desse exemplo. Veja como um mentor que não possuía nem 1.000 seguidores conseguiu faturar R$5.000 pela internet sem ficar refém da produção de conteúdos ou precisar fazer dancinhas apenas com uma única apresentação de 90 minutos. Tá vendo só como que eu desenvolvi aquele gancho da atenção? Primeiro, eu chamei sua atenção falando que olha só o que aconteceu na vida do mentor depois que ele testou essa estratégia de vendas. E depois eu deixei ainda mais claro o que aconteceu. Ele faturou o dinheiro sem precisar ficar refém da produção de conteúdo. Como que ele fez isso? Através de uma apresentação de 90 minutos. Eu quero saber mais. E é aí que você vai para o terceiro ponto dessa aplicação através das histórias, que é o desenvolvimento, a contextualização de tudo isso que a gente está gerando. Então, nesse exemplo, você poderia continuar da seguinte forma. João é um mentor de finanças como qualquer outro aqui do digital. Ele possui um treinamento extremamente qualificado, onde as pessoas que fazem ele têm resultados extremamente satisfatórios e reais.
O problema é que ele nunca consegue ter mais alunos. João é um mentor de finanças como qualquer outro aqui do digital. Ele possuía um ótimo treinamento, onde as pessoas que realizavam o seu programa obtinham resultados reais e muito satisfatórios. Entretanto, ele nunca conseguia aumentar o seu número de alunos, ficando sempre refém da boa vontade e do boca a boca dos seus alunos. Ele até tentou focar toda a sua atenção na produção de conteúdo e produziu durante vários e vários dias, mas acontece que nenhum dos conteúdos deles viralizou e quando ele menos esperava, lá estava ele frustrado, decepcionado e pensando em desistir de tudo, que ele era um caixa do Banco do Brasil. Mas tudo mudou quando ele conheceu o funil de webinário. Viu só como não é difícil gerar curiosidade? Inclusive, eu aposto que você gostaria de saber um pouquinho mais sobre a história do João. O que resultado de fato ele teve, como ele mudou, quais foram os passos que ele fez. E é exatamente isso que o seu aluno, o seu prospecto, o seu lead vai ter ao você aplicar esse gatilho mental nas suas comunicações de copy também. Por isso, esse gatilho é tão poderoso, porque ele gera curiosidade nas pessoas, fazendo com que elas avancem degraus nas suas comunicações, gerando assim mais visualizações nos seus vídeos e textos de vendas e, consequentemente, mais vendas e leads sendo gerados através deles.